Amém? Deixa eu compartilhar com você uma palavra. Abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 6. Oh, Espírito de Deus, obrigado por estar aqui, Senhor. Eu prometo te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio. O Senhor é o meu Deus, o meu amigo. Nada que eu tenho é meu, nada que eu sou é meu, nada que eu posso é meu. É o Senhor quem pode todas as coisas. É o Senhor que nos fortalece. Sim, Deus. Aleluia. Juízes capítulo 6. Versículo 11 diz assim: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Ebiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, livra Israel das mãos dos midianitas, pois eu te enviei. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meus pais. Amém? Eu não vou falar sobre Gideão, só usei esse texto aqui como uma base, mas a história de Gideão é fantástica. Família pobre, filho dizendo que o pai era pobre, a mãe era pobre, o filho era pobre, todo mundo era pobre. E se não bastasse, eles ainda estavam sendo perseguidos pelos midianitas. O midianita é aquela tribo que ela vinha na hora da colheita. Israel, quando colhia, eles vinham para roubar a colheita, oprimia Israel e roubava a colheita. Os midianitas a gente pode traduzir que são aqueles espíritos que ele não pode roubar a sua colheita, mas ele vem roubar a alegria dela. Ele não pode roubar aquilo que Deus tem na sua vida, mas então ele vem tirar a satisfação, ele vem tirar a alegria, ou seja, a celebração. Você prospera, você tem um bom trabalho, você tem uma boa família, você tem filhos abençoados, está tudo indo bem, glória a Deus, mas você não tem alegria por isso. Você não tem alegria, você não celebra. E se você não tem alegria, você não desfruta. Se você não tem alegria, você não celebra, né? E por que Deus quer que a gente celebre? Porque quando eu celebro uma conquista, uma vitória, né, eu estou dizendo para Deus: eu estou aberto para o Senhor fazer de novo. Se o Senhor quiser fazer, eis-me aqui. Por isso que a gente celebra aniversário, porque eu estou mais aqui, ó. Quando as pessoas vêm orar pela gente, o que elas dizem? Que Deus te aumente, não é? Acrescente os anos de vida. Então a celebração, ela abre uma porta para dizer o seguinte: o recado que a celebração dá é o seguinte: quem quiser continuar me abençoando, eu estou aberto. Ou seja, eu celebro para que aconteça aquilo de novo. Então os midianitas vinham roubar a colheita, não tinha colheita. E é tão interessante que o Senhor envia um profeta. Se você ler depois o versículo de 6 a 10, eu comecei do 11, mas se você ler do 6 a 10, primeiro o Senhor envia um profeta. Ele não levanta Gideão assim do nada. Primeiro ele envia um profeta para dizer: assim diz o Senhor. O profeta vai dizer: por que vocês estão vivendo isso? Vocês estão vivendo isso por causa dessa situação. O profeta sempre vem corrigir o curso. Uma palavra profética é para corrigir o curso, não é para matar ninguém, não é para acusar ninguém, não é para oprimir ninguém. Profecias não oprimem, elas revelam e trazem destino. Profecias não é só para mostrar o defeito, é para mostrar o caminho. Então Deus enviou um profeta, e o profeta disse: olha,
vocês estão vivendo isso por causa disso. Mas se vocês se organizarem, Deus pode mudar. E aí aparece então Gideão no cenário, que está lá escondendo o trigo do lagar. E Deus chega para ele e diz: ei, homem valente, corajoso. E ele diz: eu? O Senhor diz: ele diz: você não me conhece não? Eu sou pobre, minha família é pobre, meu pai é pobre, todo mundo é pobre lá em casa. E eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor disse: ei, homem valente. Deus nunca vê você como você se vê. Quem está mostrando você para você é a sua alma, não é Deus. Porque a sua alma vive de sentimentos. Se as coisas estão boas, você está alegre. Se as coisas estão mal, você está triste. E aí então, se não está bem, e pode dar 10 anos de bênção, se vier um mês de problema, você ainda usa o mês de problema. Porque tem gente que tem orgulho da sua doença, tem orgulho, já chama de minha, né? A minha diabetes. Ele já tomou posse da diabetes. A diabetes nem sabe que é dele, ele já acha que é. Diz assim: eu tenho a minha dor na perna, essa minha dor, ele tomou, é dele, ele pegou, é meu, ele tem prazer naquilo. Tem que tomar cuidado, essas coisas não são suas. Tem gente que celebra a enfermidade, celebra o problema. Fala para o outro, diz assim: cara, a minha perna aqui dói, incha aqui. O outro diz: a tua encaranga. Ele disse: não, a minha encaranga, a minha é pior que a sua. Aí você vai falar de úlceras. Eu tenho uma úlcera, cara, aqui, aperta aqui. Aí o outro diz: isso aí, aperta aqui. A tua sangra? Não, a minha sangra. Quer dizer, a minha é sempre pior que a sua, né? As bênçãos do Senhor, as pessoas têm prazer de contar suas derrotas. Então Gideão disse para o anjo: não, eu não sou. O Senhor é comigo? O Senhor é comigo o quê? Eu sou pobre, minha família é pobre, meu pai é pobre, mora ali em Itajaí. O Senhor é... Não. E aí ele faz uma pergunta, ele disse: se o Senhor é comigo, aonde estão as maravilhas que os nossos pais contaram? Ou seja, meu pai era crente, meu avô era crente, meu bisavô era crente, todo mundo era crente. Cadê o Deus que tirou a gente do Egito? Por que a gente está vivendo essa maldade? A gente sempre está culpando a Deus, irmãos, sempre apontando para Deus. O problema sempre é Deus. Deus é muito mal, Deus é injusto, Ele abençoa o vizinho e não me abençoa. Querido, Deus é bom em todo tempo e faz tudo perfeito ao seu tempo. Se tem alguma coisa errada, sou eu, parte de você, não é de Deus. É nós que estamos vivendo. A minha pergunta é: será que eu e você estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus determinou? Talvez os nossos pais viveram e a gente não está vivendo. Então, se a rota mudou, o curso mudou, não foi Deus. Deus não há sombra de variações nas suas decisões. Deus não tem problema de autoestima. Deus não tem problema para abençoar ninguém. E se Deus quiser te abençoar, Ele te abençoa. O problema é: para quê? Você vai fazer o quê? Com o quê? Qual é o objetivo? Você vai fazer o quê para isso? Porque Deus pode abençoar qualquer um, irmãos. O problema é: Deus não dá a bênção pela bênção. A bênção, ela tem que ter um propósito, não tem a ver com a sua ambição. E Deus não está aqui para abastecer as suas necessidades. Deus, necessidade Ele supre, mas Ele não investe em necessidade. Escute isso, porque isso vai mudar a sua vida. Deus não investe em necessidade. Em necessidade Ele supre. Então como é que eu saio da necessidade? Quando você pegar essa necessidade e apresentar a Deus para viver a um propósito. Deus não investe em ambição, Deus investe em propósitos. E se eu ando no propósito, certamente serei livre da ambição e da necessidade. Então, Dan falou uma coisa essa semana lá em Ponta Grossa que me chamou muita atenção. O tempo mais perigoso da sua vida é quando Deus começa a te prosperar, porque você vai ter que dar uma resposta para o dinheiro que Deus está te dando, para o sucesso que Deus está te dando. O barco de Pedro não afundou enquanto ele não pescou. Enquanto ele não pescou, ok, não tinha peixe, mas também o barco estava inteiro. O barco começou a comprometer o barco e a rede quando ele começou a pescar. Porque eu vou dizer uma coisa para você, cristão: é muito mais difícil lidar com o sucesso do que com o fracasso.
Porque o fracasso pode ser uma oportunidade para recomeçar, e o sucesso não. O sucesso pode cegar seus olhos, pode trazer a ambição, a altivez para fora, e eu não precisar mais depender de Deus para nada. Então Gideão faz uma pergunta: se Deus é conosco, aonde está? Então por que a gente está vivendo isso? Aonde estão as bênçãos que os nossos pais contaram para a gente? Eu ouço tanta história da minha família, que era abençoada, que era isso, que era aquilo, e agora por que eu estou vivendo nessa miséria? Tendo que esconder comida do bandido. Os caras estão roubando a nossa comida. Não era tempo de uva, então o lagar estava vazio. Era tempo de trigo, eles colheram o trigo e ele escondia no lagar, no tempo da uva, e estava lá escondendo. Ele não estava tendo uma atitude só de coragem, estava tendo uma atitude inteligente, e estava tendo uma atitude de salvar o que ele havia colhido. Deus olha para ele e diz: você é valente. Ou seja, você não ficou reclamando, você foi fazer alguma coisa. Você foi fazer alguma coisa, você foi guardar essa comida. E aí ele faz essa pergunta, é nessa pergunta que eu quero que você pense comigo. Presta atenção aqui para não perder essa mensagem. Se Deus é comigo, aonde estão as maravilhas que os nossos pais contaram? Onde está? Onde está o Deus do meu pai, da minha mãe, que me levava para a escola dominical, que me ensinava? Se eu estou vivendo essa situação, será que a culpa não é minha? Irmão, eu fui chamado para dar continuidade. E se você ler o capítulo 5 de Juízes, está com a Bíblia aberta aí? Se você ler o capítulo 5 e o versículo 32, algumas traduções não tem o versículo 32, é a parte B do 31. Pastor, a Bíblia está errada? Não, é só uma economia de versículo. Bota aqui para mim, Juízes 5:32. Fica comigo aqui, tá? Se eu citei a Bíblia, você não precisa nem perguntar, só pode botar. E sossegou a terra 40 anos. Quantos anos? 40 anos a terra sossegou. Aí o capítulo 6, versículo 1. Está ali? Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Espera aí, a terra teve sossego e eles não buscaram o Senhor. Você já viu que às vezes a tribulação te protege mais do que o sossego? Como pastor, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei o que aconteceu. Quer dizer, eu sei. E eu não quero ser maldoso nas minhas palavras, mas parece que a pandemia acordou muita gente. Qualquer igreja dessa nação que eu vou, terça-feira eu vou estar em Campinas, terça e quarta, lá com o pastor Juscelio. Quinta e sexta em Campo dos Goitacás, no Rio de Janeiro. Toda igreja que eu vou agora, tem gente na rua esperando para entrar. As pessoas estão com lágrimas nos olhos, com fogo no coração. Elas entenderam que Deus não quer o mal de ninguém, irmãos. Deus não quer tirar suas riquezas. Como um bom pai, Ele é disciplinador. Quem aqui já feriu o filho com uma vara, com chinela havaiana de pau? Né? Aquele chinelo teleguiado que a mãe joga, se ele dá a volta na casa e pega você já saído no portão. Ele é teleguiado. Quem já disciplinou o seu filho e depois ficou com dor no coração? Disciplinou, não judiou. Aí quem precisa apanhar é você. Eu já disciplinei meu filho, que eu fiquei com dor. Por quê?
porque eu tive que disciplinar. Porque só disciplina quem ama, irmão. Por isso que a Bíblia diz: se estás sem disciplina, não és filho, és bastardo. Deus ele açoita, repreende e disciplina aquele que tem por filho, que ama. Então você está orando para Deus pegar o ímpio lá fora, e Deus está dizendo: eles ainda não me aceitaram como pai, você já. Então eu não posso tocá-los sem primeiro tocar em você. Quem vai ser disciplinado pelo Senhor primeiro é a igreja, irmãos. Somos nós que nos intitulamos filhos de Deus, cristãos em Jesus Cristo. O Senhor tem legalidade para tocar na gente, porque Deus trata da impiedade com juízo, mas trata do crente com justiça. Se Deus está te repreendendo, se as coisas estão acontecendo, é porque Deus é Pai. Para mim, o maior atributo de Deus é a sua paternidade. Eu fui um cara criado sem pai, eu, meus irmãos. Talvez você também já teve essa experiência. Hoje eu liguei para o meu pai, ele estava dentro de casa. Meu pai tem 76 anos, ainda tem caminhão, está na estrada. Ligou: estou passando aqui, estou chegando em Curitiba, estou indo não sei para onde, para Minas, eu acho. E eu disse: pai, tudo bem, tudo bem. Eu queria passar aí para te dar um abraço, para o Luiz, para o Júnior, mas eu soube que vocês chegaram de madrugada, então como eu saí cedo, deixei vocês dormir. Nós somos criados sem pai. E eu sempre tive dificuldade de ver Deus como pai, porque a falta da figura do pai, ela impede principalmente 3 coisas na sua vida: proteção, direção e limites. Uma criança criada sem pai, sem o destino de um pai, sem a palavra de um pai, porque conselho qualquer um pode dar, mas destino, irmão, quem dá é o pai. Se o pai ficar chamando o filho de vagabundo, pai, não espere outra coisa dele a não ser se tornar um vagabundo. Se o pai chama o filho de malandro, não espere outra coisa dele, você está determinando o que ele vai ser. Porque o pai dá destino, e dá destino por onde? Com a sua voz e com o seu toque. Por isso que tudo que Deus criou, Ele criou pela palavra. Mas o homem não, o homem, Deus disse façamos. Deus não disse façamos árvore, Ele disse terra produz árvores. Mas o homem, Ele disse façamos. Essa palavra fazer conota o quê? Deus tocou em mim, Deus me formou, Deus, Ele me construiu. Então a minha relação com Deus é uma relação de toque. Um pai não pode governar sua casa só com palavra. Quem manda aqui sou eu. Um pai precisa governar sua casa com toques, com abraços, com beijos. Gerar com toques. Não é só dar ordem, é dar afeto, é dar carinho, é dar chamego. Chamego num marmanjo desse. É marmanjo. Eu tenho 55 anos, meu pai tem 76. Recentemente ele me visitou, ele assim fez um café lá em casa, ele foi lá tomar café com a gente. Eu me sinto ainda menino perto dele. Eu sei muito mais de Deus do que ele. Eu conheço muito mais de Deus do que ele. Meu pai já foi líder de jovem da igreja presbiteriana quando era jovem. Se desviou, deixou minha mãe, foi embora, deixou a gente tudo miúdo, tudo pequeno. Eu tinha 13, o Ulisses tinha 10, o Júnior tinha 4. Mas a gente caminhou debaixo de uma palavra. A gente fomos usar drogas, eu fui para as drogas, o Ulisses foi para as drogas, o Júnior foi para as drogas, depois... Mas tinha uma promessa, irmãos. Porque antes do meu pai teve um homem chamado seu Hermínio, que era crente, que liberou palavras, que liberou sentenças, que falou. O meu avô não era um homem de muito carinho, não. Tanto é que os filhos tudo desviaram. Meu avô era um homem duro. Meu pai contava que levou uma surra dele com 20 anos de idade porque estava jogando futebol. Meu pai foi campeão juvenil pelo Barroso, jogando escondido do meu avô. Era goleiro. Meu avô descobriu, foi lá e deu um pau nele.
porque jogar bola era pecado. Hoje meu filho quer ser jogador, e certamente se o meu avô tivesse vivo, ele ia assistir, ia celebrar, ia torcer. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a religião roubou muita coisa boa de Deus da gente. Porque a religião não sabe exercer paternidade, é só dar ordem. Porque a religião não tem pai, tem chefe. Então o meu pai foi criado nesses termos. Ia para a igreja, obrigado. Minhas tias, meus tios, tudo ia para a igreja, obrigado. Porque se fizesse alguma coisa errada, ia para o inferno. Então era mais medo do inferno do que amor ao próprio Deus. Isso foi construído, foi imbuído neles, sabe, eles foram treinados dessa forma. Então meu pai casou-se com a minha mãe. Quando se viu livre, foi curtir a vida, foi aproveitar a vida. E hoje eu sei, meu pai tem bisneto que ele não conhece o nome. Tem bisneto que ele não sabe o nome. Mas eu vou falar para você, ele é um bom homem. E ele vai ser salvo, Luiz. Olha, a minha Bíblia diz que se os pais não converterem o coração dos filhos, ah, meu Deus, os filhos converterão o coração dos pais. E debaixo dessa nuvem, embora ele fez tudo errado, e eu sei que hoje em muitos lugares ele se arrepende, ele cresceu, né? Nós crescemos longe dele, os nossos filhos cresceram longe dele. Ele não curtiu os filhos, não aproveitou os filhos. Então a gente viveu debaixo de muita pressão. E eu nunca vi Deus como pai. Deus para mim era um homem que abençoou o vizinho, mas não abençoou a minha casa. Porque eu olhava para a vida do meu vizinho, ele tinha carro, ele tinha casa, os filhos dele faziam faculdade, e eu não tinha o meu pai em casa. Chegava Natal, Ano Novo, nós íamos nas festas da família de amigo secreto. Ninguém nunca queria pegar a gente como amigo, porque a gente não tinha o que dar para o amigo. Mas graças a Deus, uma família amorosa, que sempre cuidou da gente. Por que eu estou falando isso para você? Porque talvez essa seja a sua história aqui hoje. Enquanto você não tiver uma relação com Deus de pai, você vai perguntar: por quê? Se Deus é comigo, o senhor está dizendo aí que Deus me ama? E onde é que estão as maravilhas? As maravilhas que os nossos pais viveram. Eu vi o meu avô chorando pelo almoço, orava e chorava. E eu não podia imaginar que aquele Deus que o meu avô servia tinha abandonado a minha casa. Mas ele liberava sentenças, liberava palavras. Deus vai abençoar nossa família. Deus, nós temos o sangue de Jesus, corre na nossa casa, corre na nossa família. Hoje eles estão fora, mas um dia eles vão voltar. E está voltando, irmão. A palavra os encontrou. Amém? Porque tudo que Deus constrói, constrói pela palavra. Provérbios diz que do fruto da boca do homem farta-se o seu ventre, da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. E nós somos encontrados. Nós somos encontrados, pastor Beto. Fomos encontrados pelo Senhor. E fomos restaurados. E o sacerdócio foi restaurado na nossa casa. E certamente meu pai vai ser salvo. Vai, pastor, vai. Por quê? Porque ele tem filhos ungidos. Foi ele que ungiu? Não. Talvez nós não poderíamos usá-lo como referência para algumas coisas, mas a festa ainda não acabou, irmãos. E o Senhor, Ele pode restaurar todas as coisas num piscar de olhos, num estralar de dedo. Uma palavra liberada.
Então, enquanto eu não tive Deus como pai, eu nunca fui restaurado na minha proteção, na minha direção e nos meus limites. Diz que eu virei bandido, não tinha limite. Não tinha limite para nada. Eu fazia as minhas leis. Por isso que eu fazia as minhas proteções, eu não me sentia protegido. Não tinha direção, eu fazia a própria direção. Vamos por aqui. Proteção, direção e limites. É coisas que faltam para uma criança que é criada sem pai. Então você que está aqui, que é pai, que é filho, pense nisso. Pastor, como é que restaura isso? Vou para a igreja? Vou virar para crente? Vou dar o dízimo? Não! É você começar a construir com um Deus uma relação de pai. Porque a Bíblia é um pai e um filho trabalhando juntos. O pai no velho e o filho no novo. No velho o pai está sempre dizendo que o filho vai nascer. E no novo o filho está sempre dizendo que o pai vive para todo sempre. É um apontando para a vida do outro. A Bíblia é pai e filho trabalhando juntos, irmãos. E talvez uma das coisas mais primordiais que precisam ser restauradas na igreja é a paternidade de Deus. Deus é um bom pai, que vai trazer para você proteção, que vai trazer para você direção, que vai trazer para você limites. O padrão de continuidade é pais e filhos. O padrão de continuidade é família. O padrão de continuidade não é um ministério abrir igreja aqui, igreja ali, igreja lá. Não, vamos abrir uma igreja em todo o bairro da cidade. Não é, esse não é o padrão de continuidade. O padrão de continuidade é famílias restauradas no altar do Senhor. O padrão de continuidade é filhos restaurados. Então, aqui para mim, se você é filho, eu estou profetizando agora. Se você é filho e está com problema com a sua família, com os seus pais, vai e conserta, velho. Vai lá amanhã e restaura. Porque se você quer continuar, mas o meu pai não foi um bom exemplo. Eu vou te falar uma coisa: se o pai não foi um bom exemplo para o filho pode se tornar um bom exemplo para o pai. Se o pai não converter o coração dos filhos, os filhos podem converter o coração dos pais. Amém? Amém? Às vezes ele não teve. Meu pai foi vítima da religião também. Foi vítima da religião. Foi criado na igreja, mas foi vítima da religião. Alguém já disse que a religião é o ópio, é a droga que deixa as pessoas insanas. Nós precisamos dar continuidade. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 78. Oh, aleluia. Eu sinto uma unção de restauração aqui, meu irmão. Olha o que diz o Salmo 78 e o verso 1. Diz assim: escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. O que ouvimos e sabemos e os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos nossos filhos. Mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, até o filho que ainda haveriam de nascer, e eles, por sua vez, a contassem a seus filhos. Então poriam em Deus a sua esperança, e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os meus mandamentos. O padrão de continuidade é você sentar com os seus meninos agora, com a sua família, e contar. Conta a sua história para eles. Conta a história para os seus filhos. Eu vou te falar uma coisa: é muito difícil você dar uma coisa para os seus filhos que você não ganhou dos seus pais. Dar carinho, dar afeto, dar atenção. Nós vimos aqui no teatro. E essa música que nós cantamos aqui, Papai Não Dorme, ela nasceu num tempo muito precioso da minha vida. Foi um tempo de restauração na nossa casa.
Essa música é uma música americana. Jason Upton canta ela. E quando ele veio ministrar aqui, eu pedi: Jason, deixa eu traduzir essa música, deixa a gente cantar essa música. Meu genro traduziu a música e ele me deu a música: pode cantar. Nós fizemos algumas mudanças para as letras encaixarem. Não mudamos o sentido da música, mas mudamos a letra. Papai não dorme, papai não se cansa, não me assuste se troveja quando estou com meu pai. Eu estou cantando a minha vida nessa canção, porque eu fui um cara restaurado em paternidade, irmãos. Essa casa que hoje, pastores do Brasil inteiro vêm para ouvir de paternidade. Porque paternidade, às vezes as pessoas acham que é botar o filho no colo e ficar batendo. Não, isso não é paternidade, isso é paternalismo. Porque o nosso trabalho não é gerar filhos, é gerar os próximos pais. A ideia é que os filhos se tornem próximos pais, porque o padrão de continuidade é esse. Nós não vamos parar, nós vamos contar as maravilhas que o Senhor fez na nossa vida. Até as derrotas, quando eu conto para os meus filhos hoje, eu conto com alegria. Eu conto rindo, dando risada das coisas de errado que a gente fez. Como nós somos restaurados em algumas coisas, para que eles celebrem e eles percebam que eles não precisaram viver a mesma coisa. E eu só espero que Juízes capítulo 5, versículo 32 não se cumpra na vida deles. Ou melhor, capítulo 6, versículo 1. Porque o meu trabalho como um filho que foi restaurado é gerar um ambiente de paz e de sossego aos meus filhos. Mas a ideia é que os meus filhos não peguem essa paz e esse sossego e essa prosperidade e vão viver para eles, e não dê continuidade ao processo daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Porque às vezes é muito difícil você manter uma unção que não te custou nada. Às vezes é muito difícil os nossos filhos, eu falo isso para os meus filhos, às vezes é muito difícil você manter uma coisa que não te custou nada. Que é muito fácil só estender a mão: pai, me dá. Quando nós não tivemos paz para dar. Mas o meu propósito aqui com essa palavra, irmão, é que você sente e conte as suas histórias para os seus filhos. E diga que o seu sentido de protegê-los é para que eles não precisem viver essa mesma história. O seu sentido de discipliná-los é que eles não precisam viver. A minha oração é só que eles não sosseguem tantos, que não dê continuidade. Porque se você for analisar, Deus deu muito mais misericórdia. A expressão da misericórdia de Deus foi muito maior na vida de Davi do que na vida de Salomão. Por quê? Porque Davi não teve uma referência, mas Salomão teve. Por isso que tudo que Deus falava para Salomão, ele dizia assim: ó, faz como fez o teu pai Davi. Faz como fez o teu pai Davi. Davi se tornou uma referência coletiva. Todos os reis, que só porque carregavam a descendência de Davi, eles eram abençoados. Davi se tornou uma referência coletiva. Deus não teve o mesmo nível de misericórdia com Beltesazar que teve com Nabucodonosor. Nabucodonosor, Deus botou ele a pastar, ele pastou. Depois ele sai dali, ele se arrepende, ele decreta em Babilônia que ninguém adore outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Aleluia! Só que quando veio o filho dele, Beltesazar, pegou tudo o que o pai tinha feito e fez tudo ao contrário. Tudo ao contrário. E aí Deus escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Você conhece a história. E aí eles chamaram Daniel. Daniel disse: você sabia que o teu pai fez e você não fez igual. Por isso o reino foi tirado de ti e foi dado a outro. Pesado foste na balança e achado em falta. Eu digo isso para os meus filhos. Eu digo: eu, Lício e o Júnior, a gente não teve muita referência. A gente foi criado meio a facão, meio a foice, por isso saiu meio de lado assim. Mas vocês têm referências. Vocês têm referência de perseverança. Vocês têm referência de honestidade, de moralidade. Vocês têm referência de amor, de continuidade.
Então não espere que Deus vai ter de vocês a mesma nível de misericórdia que teve da gente, porque se eu me torno uma referência, eu transfiro isso para os meus filhos. Você está me entendendo aqui nessa noite, irmãos? Nós precisamos entender que o padrão de Deus é continuidade. O padrão de Deus não é só ir reunir no culto como família de mão dada, não. O padrão de Deus é você sentar com a sua casa, ministrar restauração. Olha, o pai bebia, mas você não precisa beber. A mãe tinha que buscar o pai bêbado no bar, você não precisa disso. Eu vou ministrar isso com você. Você vai pegar a sua derrota, sabe aquela caca que você fez lá atrás. Isso vai ser um adubo para adubar o crescimento do seu filho, para que ele não precise viver as mesmas coisas. Amém, irmãos? Restauração não virá uma restauração sem o entendimento de paternidade. Nós fomos chamados para restaurar o altar do Senhor. E aqui eu queria que você abrisse mais um texto comigo, 2 Crônicas 29, versículo 1. Segunda Crônicas 29, versículo 1 diz assim, ó: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Abiá, filha de Zacarias, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o que fizera Davi seu pai. Mas ele não era filho de Davi, irmão. Ezequias não era filho de Davi, ele era filho de Acás. E a Bíblia diz que ele fez tudo que era reto como seu pai Davi. Por quê? Porque embora ele não tivesse referência biológica, ele achou uma referência nas escrituras. Davi, ele era da descendência. Ele olhou para o rei Davi e disse: esse é meu pai, eu vou fazer o que ele fez. Sabe o que eu aprendo aqui? Existe uma paternidade espiritual, que mesmo que a sua paternidade biológica falhou com você, existe uma paternidade espiritual que pode trazer você de volta para os trilhos. Você não vai precisar chamá-lo de pai, você não vai precisar servi-lo para que ele seja seu pai, não. Mas existe uma paternidade espiritual, uma paternidade que não é biológica, não está no sangue, não corre nas veias. Eu vou falar uma coisa para você. Talvez eu não tivesse uma referência biológica na minha casa como paternidade. Nós não tínhamos em casa, não estava ali, meu pai não estava ali. Mas Deus preparou nessa minha caminhada de evangelho alguns homens que se tornaram referências para mim, que ocuparam um lugar no meu espírito, que ocuparam um lugar na minha alma, como pais, verdadeiros pais espirituais. Ezequias tinha uma referência, ele fez tudo que era reto como Davi seu pai. Ele era filho de Acás, mas seu modelo de paternidade era Davi. E como eu disse, muitos reis receberam um tratamento especial. Por quê? Só porque tinham Davi como referência. Davi se tornou uma paternidade coletiva. Você já imaginou você se tornar uma paternidade coletiva, não só para os seus filhos que estão aí no seu colo, mas para os seus vizinhos, para a sua geração? Você já pensou nisso, meu irmão? Você se tornar uma paternidade coletiva para as pessoas que te ouvem, só porque você está ministrando no coração delas. Deixa eu ler o resto aqui para você. Versículo 3: ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, consagrai-vos agora. E consagraram a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram do seu rosto o tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas.
Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto ao santuário de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Ezequias, eu não vou ler para a gente ganhar um tempinho, mas depois você pode ler até o versículo 11, é interessante demais. Sabe o que Ezequias faz aqui? Ele faz uma restauração do altar. Ele faz uma restauração do culto ao Senhor. Sabe quem é que pode fazer essa restauração de culto ao Senhor na sua casa? É você, pai. Quantas mulheres tem aqui? Mulheres, levanta a mão. Agora, quantos homens? Eu estou muito feliz de ver a mesma quantidade de homens e mulheres. Por quê? Porque Deus tem restaurado o sacerdócio dos homens nessa terra. Deus tem restaurado. Nós temos um trabalho aqui na terça-feira para os homens chamado posicionados. Porque sabe quem é que restaura o culto na casa? São vocês, sacerdotes. É você, pai. Não adianta pegar uma Bíblia e dizer, vai ler a Bíblia para o seu filho. É você que tem que ler para ele. É você que tem que sentar com eles. Vem cá, aqui ó, deixa eu te dizer o que é que diz Provérbios. Olha, deixa eu te falar o que é que fala Salmos. É você que tem que, não é você que empurra ele para fazer, é você que faz para ele. É você que deixa o modelo. Você pode depois, pastor, está na Bíblia, depois você lê lá. Lê lá, por exemplo, Deuteronômio 4:9 e veja o que está escrito. Ezequias restaurou o culto ao Senhor. Ele abriu as portas que estavam fechadas. Ele disse, vamos tirar todas as imundícias desse lugar. Ele consagrou a casa do Senhor. Ele tirou do santuário tudo que não prestava. Esse é o trabalho do homem, irmão. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. E o homem sábio faz o quê? Ele restaura a adoração a Deus no seu lar. Irmão, antigamente era assim, hoje não é mais, graças a Deus. Como eu vi aqui, você via muito mais mulheres do que homens na igreja. Muito mais. As irmãs iam para a igreja, muitas delas iam escondidas que o marido não deixava. Hoje os homens estão acordando. Amém? Eles estão acordando. Eles estão até chorando no culto. Verdade? Na minha particularidade, eu acho que Deus só usa homem chorão. Os homens estão chorando no culto, estão confessando seus pecados, estão pedindo perdão. Eles estão lendo a Bíblia. E o pior de tudo, eles estão dizimando. Verdade? Ele que brigou a vida inteira porque a mulher ir no culto dá dinheiro para o pastor. Vai lá no culto dar dinheiro para o pastor. Está pagando geral agora. Ele que vem, ele que oferta, não é? Ele que segura o envelope na mão. Irmãos, por quê? Por que a luta contra os homens? Irmãs, me perdoe o que eu vou dizer, mas é verdade. A luta para que um homem não se converta é muito maior do que para uma mulher se converter. Porque quando um homem se converte dentro de um lar, converte a mulher, converte os filhos, converte o cachorro, converte o gato. O cachorro nem apanha mais, ele olha e diz, meu Deus, esse homem virou gente, aleluia. O cachorro não tem mais medo dele, porque o cachorro, sabe aquele homem quando chegava em casa todo mundo saía? O cachorro via ele e saía para a rua. Agora o cachorro chega, o cachorro não foge mais. Por quê? Porque quando um homem se converte, irmão, a probabilidade de toda a casa se converter, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Um homem posicionado, um homem convertido, irmão. Eu convido você para vir na terça-feira aqui no Posicionados. Venha conhecer.
Ah, mas já começou, venha conhecer. O nome do nosso culto aqui de homens na terça-feira é Vem se tu for homem. Está liberado, você não precisa trazer oferta não. Sem oferta. Você é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque não se restaura por métodos. Não adianta você querer restaurar por métodos. Não adianta. A adoração na sua casa, quem restaura é você. Sua esposa, ela restaura a casa, cuida das coisas, cuida de tudo. Ela é sábia. Se ela for, ela tem que ser, né? Se ela for sábia, ela vai edificar a casa com sabedoria, com graça. Aleluia. E você vai chamar todo mundo para buscar Deus. Experimenta, homem, pegar sua família e orar com ela. Experimenta chorar com a sua casa. Experimenta pegar na mão dos seus filhos. Vamos orar aqui, vem cá. Vamos orar. Vamos abençoar. É você que chama na hora do almoço. Vem cá, põe a mão aqui. Para que você está falando isso? Eu estou tentando ajudar você a restaurar a adoração, o lugar de Deus na sua família. Isso é paternidade, irmãos. Porque se isso for restaurado, seus filhos serão restaurados, sua casa será restaurada. Nós fomos criados sem pai, mas como eu disse, o meu avô, eu ia na casa do meu avô. Todo dia meu avô fazia culto de manhã, antes do café da manhã, todo dia. Se você dormisse lá, quisesse tomar café da manhã, tinha que participar do culto. Não tinha café para quem furava o culto, irmão. Furou o culto, tem que esperar. Ele respeitava. Não quer participar, tudo bem, fica lá fora, mas vai ter que esperar. Porque ninguém come nessa casa sem primeiro adorar a Deus. Amém, irmãos? Você está com a faca e com o queijo na mão, querido. Você está debaixo da ordem de Deus. Você que é homem, você pode pegar essa unção e levar para dentro do seu lar, e estabelecer um lugar ali. Então não adianta restaurar por métodos, sem voltar à comunicação com Deus, sem voltar ao lugar onde Deus fala. Então foi isso que Ezequias fez. Agora a minha pergunta é: ele tinha referência de pai para fazer isso? Não, o pai dele era Acás, mas ele fez tudo que era reto como seu pai Davi. Ou seja, ele foi alguém na sua geração, ele trouxe uma referência da sua geração e foi seguir os passos de Davi. E quer saber, Davi não existia mais, mas ele fez o que era reto como seu pai Davi. Porque pai, deixa eu te falar, é aquele que me dá destino. Não é só aquele que engendra, não é só aquele que coabita com a minha mãe e me gera. Pai é aquele que fala no meu espírito, aquele que fala na minha mente, que fala no meu coração, que me pega pela mão, que me dá destino. Pai não é só aquele que numa noite de prazer me trouxe ao mundo, não, não. Mas se seu pai não é uma referência, eu conheço homens de Deus hoje que nunca conheceram seu pai biológico, mas estão homens de Deus, estão debaixo de uma unção divina. Por quê? Porque acharam a paternidade de Deus, porque Deus é pai. E essa oração Jesus ensinou você a orar: Pai Nosso. Jesus uma vez, ele não disse que ia para o céu. Você vê Jesus dizendo eu vou para o céu? Ele disse eu vou ao... E não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui para quê? Para quê? Para me encher de poder, de unção? Não, ele está aqui para me revelar o Pai. Ele disse você não vai ficar órfão, Luiz. Ele vai ensinar quem é o Pai dos céus para você. Amém? O trabalho do Espírito Santo é me tirar da orfandade. O trabalho do Espírito Santo é me libertar da orfandade. O trabalho do Espírito Santo é tirar toda a tristeza, da carência, da falta de paternidade. E nós queremos orar por você hoje aqui.
Eu estou debaixo de uma sentença. Eu estava em casa hoje, essa mensagem ela surgiu, bum, pulou dentro de mim. Eu até ia ligar para alguém pregar, porque eu estava cansado do evento. Ia ligar para alguém ministrar hoje. Não, eu vou falar de paternidade. Eu tenho legalidade para falar de paternidade. Eu tenho legalidade porque eu não aprendi isso em sala de aula, eu vivi no sangue. Eu tenho legalidade para libertar você dessa carência afetiva de pai. Amém? Amém? Glória a Deus. E eu quero orar com você antes dessa reunião terminar. E tem que ser homem para isso. Você que foi criado sem pai. Seja você um homem ou uma mulher, você foi criado sem pai. E tem ainda feridas abertas no seu espírito, na sua alma. Nem chamei ainda. Mas ainda tem ferida aberta. Você sabe que faz falta alguém que fala dentro de você. Você tem necessidade às vezes de contar alguma coisa boa para alguém, e você queria que o teu velho estivesse ali. Hoje eu tenho procurado dar uma coisa para os meus filhos que eu não recebi. E eu sempre digo para eles: tenha paciência comigo. O pai demora um pouco, mas o pai vai abençoar você. Você que tem necessidades de ser tocado pelo seu pai. Não quero emocionar você, mas hoje Deus vai curar você aqui. Eu sinto uma ruptura aqui hoje. Essa igreja ela está debaixo de um manto de paternidade. Mantos estão caindo aqui hoje. Talvez você diga: meu pai já morreu, pastor. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer uma coisa: como você vai fazer? Você vai entrar em Deus e vai dizer: Deus, o Senhor é meu pai. O Senhor cuida do meu coração. Porque eu vou te garantir uma coisa: todo carinho que você não ganhou, toda afetividade que você não recebeu, toda compreensão que você não teve, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo enviou o seu Filho para dizer assim: olha, fica tranquilo, porque se você for meu filho, ainda que você morra, você ressuscita. Fica tranquilo, eu vou te usar. Vou te dar o meu caráter, vou te dar a minha presença, vou te dar a minha unção. Eu quero orar por você hoje. Há uma unção fresca aqui hoje, irmãos. Há uma unção aqui hoje fresca. Deus vai libertar você hoje. Você nunca mais vai fazer nada para se sentir alguém. Você não vai comprar amor pelo serviço, eu te garanto. Você não vai comprar amor pelo serviço. O teu pai, Deus, não te chamou para trabalhar para Ele, Ele te chamou para estar com Ele. Eu sinto aqui. Sinto uma ativação aqui, irmãos. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Quero estar contigo. Eu quero ser o teu amigo. Se sinta abraçado pelo Deus dos céus. Eu quero estar contigo. O Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Quero ser o teu amigo. Chora, calalabachore, amandaralabará. Me ajudem. Obrigado pela sua bênção. A sua bênção, meu Pai. Sabe como eu fui tocado com a sua paternidade? Eu até escrevi livros sobre isso, paternidade para as nações. O mundo precisa enxergar Deus como Pai. E aproveitando hoje o Dia dos Pais, eu queria deixar essa palavra no seu espírito. O mundo precisa ver Deus como Pai. Deus não é um
velhinho de cabelo branco sentado numa cadeira de balanço com um porrete na mão, esperando a gente errar para nos bater. Não, é um pai com as mãos estendidas e te chama de filho. Sabe? E o mundo não está esperando Jesus voltar, ele está esperando a manifestação de quem? O mundo não está esperando que os evangélicos apareçam, ele está esperando que os filhos de Deus apareçam. Espera a manifestação dos filhos de Deus. Mas como? Como vai vir os filhos de Deus se Deus não é visto como um pai amoroso? Como que eu vou ver Deus como pai se foi pintado para mim um Deus julgador, condenador, maltratador, que maltrata as pessoas? Não, Deus é pai, irmãos. E se eu for infiel, Ele ainda continua fiel, porque não pode negar a sua palavra. Se eu for mal, Ele ainda continua bom. Se eu errar, Ele ainda continua correto. E se eu o trocar por qualquer coisa, mesmo assim Ele ainda me aceita e não me trocará por nada. Ele deixou bem claro que eu sou a sua prioridade. Mude o seu vocabulário. Para mudar seu vocabulário, você vai precisar mudar seu pensamento. Você não pode mais ser visto como uma vítima. Você tem que ser visto como alguém que foi levantado por Deus para trazer a diferença para uma geração. Você não vai poder mais se olhar como uma vítima. Mudando o seu pensamento, você vai mudar o seu vocabulário. Você já não vai mais enfeitar as suas orações. Oh, poderoso Deus! Não. Você vai sentar no tapete da sala e vai dizer: Pai, senta aqui. Eu tenho uma coisa para contar para o Senhor hoje que eu fiz de errado. E, por favor, espere a reação, porque você vai se assustar com o precioso amor dele. A religião tenta sempre pintar um Deus ruim. Chama ele para uma conversa, bate um papo com ele. Talvez você nunca tenha visto com o seu pai biológico, mas comece a ver Deus como pai. Você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. E sabe o que vai acontecer? Você vai alcançar virtude o suficiente para derramar sobre os seus filhos uma coisa que você nunca recebeu dos seus pais. E por que você não recebeu dos seus pais? Talvez eles também não receberam dos pais deles. E os pais deles também não receberam dos seus antepassados. Nós somos ensinados a ter medo de Deus. Medo de relâmpago, medo de chuva, medo de tudo. Porque Deus é terrível. Não, querido, Ele não é terrível, Ele é tremendo. Quero deixar essa palavra dentro do seu espírito hoje. Mas faça isso hoje. Apenas chore com Ele, chame de pai, papai, papaizinho. Começa a cultivar um relacionamento de pai com Ele. Você vai ver. Mas pastor, eu já estou homem, já estou velho. Quando eu entendi Deus como pai, eu já era pastor. E eu entrei em crise, porque como que eu podia abençoar pessoas ainda sendo só um pastor? Eu não tenho mais carência do meu pai. Eu amo meu pai, porque eu achei Deus, achei um pai verdadeiro, o Abba. Cara, foi noites e noites, dias e dias, e até hoje é um papo reto. Não tem curva no nosso papo de pai e filho. Depois, se você puder, não precisa ser hoje, pode ser outro dia, adquira o livro Paternidade para as Nações. Você vai me ver ministrar muito sobre paternidade. Tudo que eu vejo na Bíblia, eu vejo paternidade. Está escrito na minha Bíblia, paternidade para as nações. Essa casa no Brasil, os evangélicos conhecem como uma casa de paternidade. Embora muitas pessoas achem que não, porque paternidade não é ficar coçando a cabeça dos filhos, bajulando, não. Eu não bajulo ninguém. Paternidade é preparar os homens das próximas gerações. Amém, irmãos? Quero deixar essa palavra para você. Põe a mão no seu coração, vamos terminar. Que a gente tem que ir para casa falar com o pai ainda. Meu pai.
Meu papaizinho, meu amigo Jesus, você me achou. Tu és o Deus dos órfãos e juiz das viúvas. Tu és o meu Pai, Tu és tudo que eu tenho. Eu não tenho outro bem além de Ti, nem desejo. Eu quero Te agradecer por essa noite. Nós fomos falando, e o Senhor foi entrando, e o Senhor foi chegando, foi puxando a cadeira, foi sentando, foi enchendo o lugar com o Teu amor. O Senhor é irresistível. O Senhor é irresistível. Está no lugar onde o Senhor está, dá vontade de correr para o Senhor. O Senhor é o meu Pai, o meu amigo. Eu quero pedir que o Senhor abra uma lacuna no coração de cada pessoa que está aqui hoje. Que o Senhor passe um bálsamo de cura sobre cada vida que está aqui hoje. Irmãos que estão pela internet, Senhor, assistindo a gente, sentados, chorando nas suas cadeiras, deitados em suas camas. Pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão nos presídios, pessoas que estão em lugares de internamento coletivo, em casas de recuperação, que estão sendo ministrados agora. Senhor, muitos de nós fomos para as drogas, muitos de nós fomos para o crime, muitos de nós fomos para a imoralidade, porque faltou aquele cara para dar destino. Mas o Senhor entrou na nossa vida e nos resgatou. E o Senhor nos deu um destino, o Senhor nos deu uma família. O Senhor disse: Luiz, faz de novo, agora eu estou aqui. E me sinto o homem mais seguro do mundo no seu colo. Me sinto o homem mais seguro do mundo na tua presença. Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Não é riqueza, não é honras nem glória. Eu quero te pedir, se torne o padrão para o Brasil. Porque o padroeiro do Brasil, Senhor, não é uma mulher sem cabeça que foi achada na beira de um rio. O padroeiro do Brasil é o Deus Pai. O Pai. O Deus Pai. Senhor, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada casa no Brasil te conheça como Pai. Que o Senhor arranque a gente da imoralidade, arranque a gente da idolatria, arranque a gente dos pecados ocultos, que o Senhor arranque a gente da criminalidade, que o Senhor arranque a gente da rebeldia, que a paternidade do Senhor encharque o Brasil com a tua glória, encharque a terra com a tua glória, encharque as nações com a tua glória. Que venha um manto de paternidade sobre cada um de nós. Eu libero esses mantos aqui, Senhor. Eu libero esses mantos de paternidade aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu libero esses mantos de paternidade aqui, Deus, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de João, Pai de Antônio, Pai de Luiz Hermínio, Pai do Charles, Pai do Jackson, Pai da Iraci, Pai da Maria. O Senhor é Deus e Pai de todos nós. Meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua santidade, pela tua presença, pelo teu grande favor. Levante as suas mãos e tente chamá-lo de Pai. Diga: papaizinho, o Senhor é meu Pai, o Senhor é meu Pai, o Senhor é meu Pai.